para nos falar sobre o eixo 1, inclusão, assegurar a generalização do acesso equitativo às tecnologias digitais a toda a população. Passo a palavra ao moderador Rui Lourenço, do Gabinete da Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e professor da Universidade de Coimbra. Está-se a ouvir? Bom dia então a todos. Bem-vindos a este painel. Portanto, nós vamos debater aqui algumas questões relacionadas com o primeiro eixo do ENCODE, o eixo da inclusão. Eu vou fazer uma breve apresentação muito sumária dos membros deste painel, portanto, a começar ali por Ana Veríssimo, da Fundação Vodafone. Temos a seguir Artur Nunes, Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes. António Robalo, Presidente da Câmara Municipal de Sabugal. Jorge Neves, Vice-Presidente da ANAF, e Sofia Marques da Silva, que é uma das coordenadoras do eixo da inclusão, professora da Universidade do Porto. São todas pessoas, no fundo, que estão neste painel porque têm, de alguma forma, algum tipo de iniciativa a decorrer relacionada com o painel, com o tema da inclusão, e eu gostaria de lançar aqui uma primeira pergunta que tem a ver com os números que nós acabámos de ver sobre a população portuguesa, portanto, a baixa percentagem de acesso à internet e de competências digitais. E a primeira pergunta que eu gostaria de lançar aqui era de conhecer da vossa experiência que tipo de pessoas, portanto, que tipo de perfis é que estão incluídos nestes números, isto é, quem são, no fundo, aqueles a quem as vossas iniciativas se destinam e que tentam fazer com que que melhorem as suas competências digitais. Eu começaria, talvez, pela Fundação Vodafone, que eu sei que tem bastantes iniciativas nesta área. Não sei se... Bom dia. Está ligado? Sim. Bom dia a todos. Eu começava por agradecer a participação nesta conferência e a oportunidade de podermos partilhar o que temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos. Nós, durante as apresentações anteriores, vimos que nesta sociedade cada vez mais desmaterializada, há uma exigência cada vez maior de trabalhar ou de capacitar as pessoas ao nível da literacia digital. E é neste enquadramento que, ao longo dos últimos anos, a Fundação Vodafone tem vindo a promover vários programas para a promoção da literacia digital. Programas mais dirigidos aos jovens, programas mais dirigidos aos séniores, em função um bocadinho das necessidades e do nível de conhecimento que têm nesta área do digital. E para partilhar aqui hoje selecionei apenas um exemplo. É um programa que nós temos, foi lançado em 2012, em finais de 2012, em parceria com o município de Odivelas. É um programa Geração Net Sénior, é para pessoas com mais de 65 anos e tem como missão capacitar estas pessoas para a utilização de dispositivos digitais, eletrónicos e utilização de internet. É um programa que integra dois níveis. O primeiro nível, o objetivo é conseguir que no final de 5 semanas que os formandos consigam utilizar os dispositivos digitais, sejam eles o computador, o tablet, o smartphone, bem como navegar de forma básica na internet. E um segundo nível, em que o objetivo é já que os formandos mais 5 semanas, portanto o total são 10 semanas, que os formandos consigam de forma autónoma, exploratória, de autoformação, utilizar os vários serviços disponibilizados e alavancados na internet. É um programa que até hoje já passaram mais de 1.200 séniores. É um programa que a média de idades são 70 anos.
e é um programa que tem 50% de homens e 50% de mulheres. Tem sido um desafio muito grande, tenho alguns testemunhos que são incríveis. Se me permite, partilhava apenas um testemunho que mostra muito do impacto que este programa tem nas pessoas, na vida das pessoas. Por exemplo, Isabel Corvelo tem 74 anos, nunca tinha trabalhado com um computador. Fez o nível 1 em 2015, fez o nível 2 em 2016, é voluntária num centro social, criou uma conta de Facebook para o centro, para dinamizar as atividades para os idosos através da conta. Adora cozinhar, utiliza a internet para aprender novas receitas e utiliza também o corretor ortográfico do Word para ajudar a escrever textos, porque tem apenas a 4ª classe. Isto é apenas um testemunho entre muitos outros. O objetivo é efetivamente este programa combater a info-exclusão, reduzir distâncias, porque muitas vezes têm familiares longe, fora de Portugal, e é uma forma de também poderem comunicar e aproximar as várias gerações e facilitar e simplificar a vida, porque os serviços são cada vez mais desmaterializados. Obrigado. Passaria agora aqui, fazia no fundo a mesma questão ao Dr. António Artur Nunes sobre, portanto, está num contexto que é um bocadinho mais num contexto interior, também junto à fronteira, e da sua experiência, portanto, que tipo de pessoas é que, ou que tipo de necessidades é que têm essas pessoas que frequentam? Bom dia a todos também, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente a apresentar um projeto que é inclusivo. Pensamos também nas pessoas e levar, digamos, os serviços das câmaras municipais, os serviços do Estado também às freguesias e cada um dos cidadãos. Quero destacar aqui, de acordo com também as estatísticas que nos foi dada e da baixa utilização, deixe-me só comentar que ainda temos um problema no interior do país que tem a ver com a rede de cobertura em toda a região do interior. Por isso também leva a que as pessoas utilizem ainda pouco, digamos, os sistemas digitais. Por outro lado, quisemos também, neste momento, ao nível também da formação, ao nível dos municípios, fazer este trabalho que estamos a fazer e, por outro, neste trabalho conjunto na comunidade intermunicipal, quisemos elaborar um projeto, que é um projeto que quisemos desenvolver num sistema de bottom-up, por isso olhar para as pessoas em primeiro lugar, olhar para os cidadãos mais afastados dos centros, das cidades, das vilas e levar os serviços centralizados e descentralizados ao cidadão comum, a pessoas que muitas vezes não sabem ler nem escrever, mas que possam utilizar os serviços digitais, os serviços informáticos, os serviços do Estado de uma forma mais direta e mais pessoal, digamos, ao nível da utilização e a possível utilização futura desses mesmos serviços. Por isso, este projeto é um projeto integrador, que no fundo fizemos neste âmbito no pacto que candidatamos. São uma carrinha por município preparada para que o balcão único se desloque a cada uma das freguesias com estes serviços municipalizados e também serviços centralizados. A ideia é, digamos, levar os serviços, que é o papel também das câmaras municipais, das comunidades intermunicipais, levar estes serviços e estar mais próximos dos cidadãos. A melhor forma de servirmos os cidadãos é levarmos também estes serviços centralizados digitais, que possam também as pessoas que também não sabem ler nem escrever em alguns locais e que possam efetivamente usufruir do sistema digital e que possam efetivamente ter os serviços mais próximos e valorizar de facto a cidadania neste contexto também digital e de serviços públicos, que é também o nosso interesse. Por isso, é um serviço que nós vamos começar a executar a partir do próximo ano e que é este serviço descentralizado, por isso estar próximo das pessoas, e que achamos que essa também interação, essa integração possa efetivamente dar frutos para que as pessoas das aldeias mais recônditas, mais escondidas, possam efetivamente também começar a utilizar o digital como uma forma de comunicar, como uma forma de estar presente, não só na localidade, como também no mundo. Muito obrigado. Eu penso que essa questão da rede será uma questão que transpassará aqui por vários dos intervenientes e presumo, não sei, se também é um problema no caso da Câmara Municipal de Sabugal e que tipo de iniciativas é que
estão a promover neste eixo de inclusão. Muito obrigado, bom dia pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no lançamento desta iniciativa, deste programa nacional. E sendo nacional, obviamente que valendo também a coesão territorial e trabalhando a inclusão das pessoas, mas também a inclusão dos territórios, a verdade é que é para mim uma honra, como Presidente da Câmara Municipal de Sabugal, estar aqui convosco e partilhar algumas das iniciativas que estamos a desenvolver. Eu há pouco ouvi o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, que saúde, e também o Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses falar das Smart Cities, das cidades inteligentes e da secção até que a Associação de Municípios tem nessa matéria, na qual, portanto, o município de Sabugal aderiu também na altura, imediatamente. E questionando porquê, como é que um município rural, longínquo, de fronteira, periférico, adere a uma secção de municípios que trabalha as Smart Cities. A verdade é que nós estamos muito empenhados em trabalhar, em transpor, digamos, as iniciativas de Smart Cities para os territórios inteligentes, territórios rurais inteligentes, e um dos projetos que vou falar, portanto, é precisamente o trabalho que estamos a desenvolver com a Junta de Castilha e Leão, nós, o município de Sabugal, o município de Almeida e a Junta de Castilha e Leão, estamos a desenvolver um trabalho no âmbito de uma candidatura POCTEP, da Comunidade Rural Digital. Portanto, este projeto que eu vos quero também desenvolver e que estamos neste momento a iniciar, é um trabalho que vamos fazer não só com municípios de administração portuguesa, mas também com a administração do outro lado da fronteira. Permite, obviamente, para além de capacitar o território, capacitar os organismos públicos, melhor respondendo a estas questões da integração digital, permite também abrir portas para que projetos piloto do lado de lá possam ser aplicados do lado de cá e projetos piloto do lado daqui possam ir para o outro lado da fronteira. Portanto, também as fronteiras foram em certos momentos zonas de muita aproximação, foram noutros momentos zonas de afastamento e, portanto, queremos que a fronteira seja também inclusiva. Mas já falaram aqui de algumas iniciativas, os municípios têm este duplo trabalho de qualificar o território e qualificar serviços públicos e disponibilizar através dos serviços públicos essa possibilidade de inclusão do munícipe, mas têm também, e portanto valorizar os serviços públicos, mas têm depois também que em cada momento e com ações mais ou menos pontuais ativar ou acudir, de certa forma, a algumas debilidades de camadas do território. Vou dar 2 ou 3 exemplos de camadas e de projetos que nós desenvolvemos ao longo dos tempos e que uns cofinanciados, outros não, mas o meu concelho, o Concelho de Sabugal, tem 30 IPSS, 30 entidades que trabalham a terceira idade. É um município que teve muita imigração nos anos 60 e neste momento estes 30 casas servem de albergue, no fundo, a esses imigrantes que retornam e que vêm terminar as suas vidas, portanto, no nosso concelho. Lançámos um projeto que teve bastante sucesso, já foi aqui falado hoje também, os avós na net, que era no fundo equipar um espaço em cada uma dessas unidades, de forma a que os avós pudessem ter contacto, pudessem falar com os seus netos no estrangeiro. O projeto, por exemplo, Impulsa Raia, foi um projeto também que permitiu, no âmbito do Fundo Social Europeu, trabalhar gente do lado lá da fronteira e do lado de cá, que trabalhar o mercado do emprego e, no fundo, qualificar. Não é este o tema que estamos aqui a discutir, mas tudo isto é muito transversal. E
A questão escolar também, com os programas de código, com as bibliotecas digitais, com todas estas notas. Ou seja, as câmaras têm que se preocupar com estas camadas desfavorecidas, obviamente, têm que colocar a conectividade nas aldeias também. Nós temos praticamente todas as freguesias, as localidades do concelho, que são 102, 30 freguesias, 102 localidades com acesso Wi-Fi gratuito. Portanto, e a verdade, temos que, por um lado, qualificar o território, olhar para o território e disponibilizar serviços públicos de qualidade e serviços públicos cada vez mais próximos, criar, no fundo, os tais ecossistemas amigáveis no âmbito digital, para que o munícipe possa ter também essa, como diria, essa pedagogia digital que é necessária no território. E temos que, quando as pessoas não vêm, procurar efetivamente esses nichos de população mais alienada e trazê-los, portanto, também aos processos de desenvolvimento digital. Obrigado. Eu passaria, antes de passar aqui ao próximo orador, tenho a percepção de que neste eixo há muito esta lógica da proximidade e, a propósito disso, referenciam-se quase sempre as freguesias. E eu sei que conheço o trabalho, por exemplo, aqui da Sofia, que já fez aqui quase um levantamento do que está a ser feito, e eu sei que está a ser feito muito, mas eu aproveitaria este momento precisamente para lhe perguntar, neste âmbito, do conhecimento que tem deste tipo de iniciativas, quais são os públicos que atingem, que tipo de iniciativas é que há nesta diversidade tão grande de freguesias que há em Portugal? Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Quero dizer-vos que estou aqui em representação da Associação Nacional de Freguesias e do Presidente, que por motivos de última hora não pôde estar, e portanto estou eu aqui com muito gosto. Respondendo à sua questão, nós somos uma associação que representa 3.091 freguesias a nível nacional e, portanto, cada uma é um caso, uma diversidade muito grande de realidades, desde logo no que diz respeito ao norte e ao sul, ao interior e ao litoral. E, portanto, há aqui uma diversidade muito grande, mas há determinado tipo de pormenores, determinado tipo de atuações que são fundamentais e que são constantes relativamente a todas as freguesias. É exatamente isso que referiu. A proximidade. A proximidade com as pessoas, a proximidade das pessoas connosco e, acima de tudo, o facto de conhecermos muito bem a realidade social, muitas vezes a realidade económica em que as pessoas vivem. E, naturalmente, que este conhecimento causa-nos, digamos, alguma perplexidade relativamente a esta matéria que nós hoje estamos aqui a tratar. Há muitas vezes, antes de haver iliteracia digital, há logo a iliteracia funcional. As pessoas, nomeadamente aquela faixa etária mais avançada em termos de idade, que praticamente não sabe ler e escrever, quanto mais agora poder ter acesso a este tipo de tecnologias. E, portanto, há aqui da nossa parte uma ideia, e no que diz respeito a mim próprio e a experiência que tenho relativamente a esta matéria, depois de ter sido vice-presidente da Câmara durante algum tempo, de ter sido presidente da Junta de Freguesia e de ter sido também gestor de alguns projetos das cidades e regiões digitais, eu pessoalmente tenho aqui um conhecimento muito profundo relativamente a esta matéria, que nos leva, como é que lhe dizer, a perceber que nesta diferença toda nós temos que conseguir agir e conseguir que as pessoas que vivem nestes meios tenham, porventura, algumas condições para poder promover-se ali a iliteracia digital. Pessoas idosas, pessoas isoladas, pessoas portadoras de deficiência, no fim de contas, as pessoas info-excluídas. Agora, há um grande problema ou um conjunto de problemas que existem. É que nós não podemos querer que as pessoas não sejam info-excluídas, como eu disse há pouco, se elas não sabem ler e escrever. Se não têm capacidade económica, muitas vezes, no que diz respeito àquelas pessoas com mais dificuldades, para adquirir ou computadores ou para adquirir smartphones. Muitas zonas que não têm banda larga. E no local onde as pessoas vivem, nomeadamente no interior mais recôndito, não existem infraestruturas de apoio. Portanto, há aqui um conjunto à partida que são grandes condicionantes. Agora,
eu acho que não são estas condicionantes que nos devem, digamos, levar a que não façamos nada. Não, temos que fazer e, portanto, há, sem dúvida, um conjunto de ideias que eu posso lançar depois a seguir, no sentido de podermos exatamente ultrapassar todos estes constrangimentos em termos estruturais e, fundamentalmente, em termos conjunturais que existem na grande diversidade de freguesias que existem no nosso país. Okay, muito obrigado. E terminava aqui esta primeira ronda, passando aqui a palavra à Sofia, que é uma das coordenadoras do Eixo 1, que tem estado a fazer um grande levantamento sobre todo o tipo de iniciativas que existem e que tem a difícil tarefa de propor depois uma iniciativa, um projeto âncora, que já está, no fundo, proposto, sobre o qual eu gostaria que falasse um bocadinho e que falasse um bocadinho da tua experiência desta diversidade de iniciativas que já encontraste por todo o país. Bom dia a todos e a todas. Só por este bocadinho que tivemos aqui, não é? Eu conheço os projetos que foram aqui apresentados e não é por acaso que são estas pessoas que estão aqui, é porque realmente o projeto Bandeira ou o projeto Âncora assenta precisamente num trabalho em rede, num trabalho colaborativo, num trabalho de articulação, porque as coisas existem, muitas coisas existem no terreno, o que falta muitas vezes é colocar essas componentes e essas dimensões um bocadinho em diálogo, não é? Claro que há aqui constrangimentos e cada uma das pessoas que está aqui não é, à volta destas mesas, no fundo representa as partes que nós consideramos que eram cruciais para ativar algumas das coisas que já existem, mas também para potenciar algumas coisas que existem e ativar outras coisas que ainda não existem. E, portanto, há aqui uma empresa representada que tem um trabalho de fundo já no terreno em várias áreas, da inclusão digital. Depois temos aqui a CIM das Terras de Trás-os-Montes, porque de alguma forma foi nesse projeto que nós nos inspiramos também para propor a versão móvel das comunidades criativas para a inclusão digital, precisamente porque há este caráter de aproximação que é necessário. A maneira que nós temos de chegar às pessoas é através de uma aproximação a vários níveis, a nível cognitivo, a nível de linguagem e depois a nível territorial, a nível geográfico. Depois temos aqui também a Câmara Municipal do Sabugal e neste envolvimento com o projeto com a Almeida e com a Junta de Leão e Castilha e Leão da Espanha, com este projeto, que tem também duas particularidades, que é no fundo também formar técnicos da administração pública para poderem ser formadores também das pessoas, da população, e essa é uma dimensão importante também deste projeto das comunidades criativas, porque as pessoas não conseguem aprender sozinhas e os dispositivos podem estar lá, e a banda larga também pode estar lá, mas se as pessoas não souberem utilizar, não tiverem esse apoio e alguém, um assistente que possa, quer estar na vertente móvel nas carrinhas, quer estar nos pontos fixos nas juntas de freguesia, isto não se consegue fazer e, portanto, há esta componente também aqui de formação e de acompanhamento das pessoas. E depois temos aqui, claro, o representante da ANAFRE neste sentido, porque muitas das iniciativas que eu fui conhecendo são realmente ativadas ao nível das juntas de freguesia, porque é a unidade mais próxima das pessoas. Porque há aqui um obstáculo também na questão da inclusão digital e que tem precisamente a ver com a questão da confiança, não é? E, portanto, a promoção da confiança nas pessoas que são as mais excluídas, não é? É fundamental para esta aproximação e para a construção deste trabalho em rede, que no fundo é a metodologia de trabalho que nós consideramos que é a mais interessante para isto. Portanto, o projeto tem esta vertente de articulação, mas também tem aqui outras componentes e que tem a ver com a flexibilidade. Isto não pode ser a mesma receita para toda a gente. Portanto, as tipologias que fazem parte deste projeto de Bandeira são diversas. Há diferentes tipologias de pessoas que precisam deste tipo de intervenção, não é? Há diferentes tipologias de unidades de ativação, que podem ser as juntas de freguesia, podem ser as comunidades intermunicipais, podem ser as câmaras municipais, mas pode ser uma universidade, pode ser um instituto politécnico, pode ser uma ONG. Portanto, a tipologia dos key players e, portanto, estas organizações que podem fazer este trabalho são muito diversificadas. Portanto, este projeto tem na sua natureza o trabalho em rede, a proximidade, mas também esta flexibilidade, não é? Porque os públicos excluídos são muitos. Claro que há aqui um muito evidente e as estatísticas e a literatura é muito clara nisso, quer dizer, há aqui esta combinação entre idade, geração
e escolaridade, que é o que potencia a maior exclusão digital. Mas quando nós falamos de exclusão digital, não é só de exclusão digital, como aqui também já se viu, é de exclusão combinada com outro tipo de exclusões que têm a ver com a geografia, têm a ver com classe social, têm a ver com a etnia. Portanto, os perfis de excluídos são muito variados e não há uma coincidência entre perfil e grupos. Nem todas as pessoas idosas são excluídas, não é? Até basta ver aquilo que se passa a nível europeu. Na Escandinávia, as pessoas idosas não estão no grupo das pessoas que são mais excluídas em termos digitais. O sul da Europa é completamente diferente. Portanto, este caráter de flexibilidade, adaptação e de sensibilidade regional é fundamental para ativar um projeto que se quer de trabalho em rede, de reconhecimento daquilo que já está a ser feito. Isso parece-nos fundamentais. E isto que eu estou a dizer é com base nas estatísticas, com base na literatura, com base neste mapeamento que também estamos a tentar fazer do que existe, de um périplo que eu fui fazendo por algumas zonas do país, conhecendo projetos concretos, e portanto em Bragança, na zona de Nelas e Mangualde, na zona de Viseu, em Braga, e não tive ainda tempo de ir a mais sítios, mas eu penso que este conhecimento também do interior das coisas, não é? Não só do interior, mas do interior das coisas, parece-nos fundamental para nós podermos propor alguma coisa que depois possa ser lido e entendido de uma forma próxima. E, portanto, o tal caráter bottom-up que foi aqui referido no início pelo professor Guedes de Oliveira. Muito obrigado. Enfim, de todas as questões que eu poderia colocar agora a seguir, e nós temos realmente um tempo um bocadinho limitado, há uma que eu voltaria aqui ao início, que tem a ver com a questão da escala, isto é, a Vodafone, a Fundação Vodafone dá apoio a algumas iniciativas pontuais. Como é que veria uma possibilidade de tornar essas iniciativas a atingir um público mais vasto? O que é que faltaria para que realmente aqueles números pudessem ser contrariados de uma forma mais significativa, enfim, para não atingir apenas alguns números mais reduzidos? O que é que sugeriria aqui até para a Sofia para que isso pudesse ser feito? Está ligado, está. Se calhar, antes de responder à sua questão, gostava só de fazer aqui uma pequena nota sobre a cobertura e a conectividade que foi sendo feita referência nas várias intervenções. Portanto, ao nível da regulação, das obrigações de regulação, essas questões, portanto, estão asseguradas, portanto, não se colocam as obrigações que estão definidas, mas gostaria de partilhar, não aqui tanto com o papel da Fundação, mas com o papel da Vodafone, que também tenho, sou responsável, portanto, pela área de responsabilidade social da Vodafone. Ao longo dos últimos anos, a empresa tem vindo a promover um programa de cobertura em zonas remotas. Eu posso referir que a tecnologia também evoluiu e assim o permitiu, portanto, utilizando outro tipo de tecnologia, assegurar cobertura em zonas remotas, e posso dizer que neste momento, é um projeto que arrancou há cerca de 3 anos e meio, já temos mais de 40 protocolos celebrados com alguns, portanto, com municípios, e uma cobertura em mais de 200 aldeias remotas. Iniciámos a cobertura com 3G e neste momento já conseguimos a tecnologia, a evolução, evolução rápida que tantas vezes aqui referimos, permite já fazer a instalação e a transferência ou mudança para 4G. Voltando então agora à questão que me colocou, muito rápido. Do meu ponto de vista, a única forma que há para se conseguirem escalar os projetos é trabalhar em rede, como tantas vezes aqui foi referido. E acho que é uma missão de todos, é uma missão nesta era de transformação digital e com a velocidade que a tecnologia evolui e que nós próprios ficamos obsoletos. É tão vertiginosa que só trabalhando em rede, só trabalhando as empresas, o terceiro setor, os municípios, o Estado, e os cidadãos em nome individual é que efetivamente conseguimos escalar projetos e conseguir criar impacto, quer ao nível económico, social, económico e social, porque efetivamente é uma área que, se não trabalharmos em rede, não há sinergias de recursos e, portanto, só seguindo este caminho é que é possível escalar os projetos.
Por outro lado, acho que um dos aspectos mais importantes nesta questão da literacia digital ou das competências digitais passa muito por uma questão cultural. E dentro das organizações, as próprias organizações têm que se adaptar a esta evolução tecnológica, senão morrem, são ultrapassadas, morrem. E passa muito pela sua transformação do modelo de negócio, transformação das organizações, mas acima de tudo as empresas são pessoas, uma sociedade são pessoas. É preciso trabalhar a componente cultural, porque tem a ver com a forma, com os nossos hábitos, com a nossa atitude, com o nosso comportamento, e esta componente é preciso ser trabalhada em paralelo com as competências digitais. Obrigado. Eu agora mudava ligeiramente a pergunta e aproveitava aqui que temos 3 representantes do poder local, enfim, em diferentes níveis, para voltar à questão da proximidade. Eu já percebi, por exemplo, que no caso da comunidade intermunicipal estão a planear levar os serviços digitais às pessoas, mas a minha pergunta era um bocadinho mais abrangente e tinha a ver com como é que, mesmo com este grau de proximidade diferente, como é que se identificam concretamente as pessoas que podem ter este tipo de apoio ou podem fazer parte destas ações de capacitação. Como é que se chega a essas pessoas, sabendo-se que são pessoas, por exemplo, que não estão acessíveis através daquilo que é hoje em dia o meio mais simples, provavelmente, seria a internet. Portanto, como é que se cativam pessoas, ou como é que se identificam, como é que se cativam para fazer parte destas ações de formação? Enfim, e pedir-vos algum poder de síntese para... Bom, em primeiro lugar, por isso, aqui uma dicotomia, por isso, quando se fala do interior, que fala de regiões de fronteira, falamos sempre com pouca população. A pouca população faz fracos recursos, por isso, poucos recursos para a pouca população. E também existe poucos recursos para a população e pouca população para a quantidade de recursos. Por isso, no fundo, é desenvolver um projeto inovador, claramente, de que aqui o caráter digital, as tecnologias levadas à sua essência, à sua natureza, à sua raiz, às aldeias, pode efetivamente ser um instrumento diferente e inovador para que as pessoas valorizem e comecem a utilizar. E, nesse sentido, aquilo que nós quisemos fazer na comunidade intermunicipal, em primeiro lugar, foi pensar num modelo de pessoas que estão afastadas dos centros das cidades, dos centros das vilas e das próprias aldeias, estão mais afastadas, e poder levar estes serviços descentralizados a essas pessoas. Por isso, no fundo, a população que procuramos foi, efetivamente, essas pessoas com fracos recursos, que têm pouco acesso às tecnologias e que nós possamos estar próximos daquilo que eles precisam e que nós podemos resolver os problemas deles. Por isso, no fundo, idealizamos uma carrinha, neste caso também eficiente, que é elétrica, não é? Por isso que também nesta inovação, carrinha elétrica preparada com os balcões únicos que já temos nós nas câmaras municipais e que podemos levar este serviço centralizado à descentralização ao cidadão comum, às pessoas que muitas vezes, como eu dizia no princípio, não sabem ler nem escrever, mas podem, efetivamente, através das tecnologias, ir mais além, ser um instrumento que eles não conheciam e passam a utilizar como instrumento para o servir naquilo que eles precisam, efetivamente, fazer. E, por outro lado, também os serviços descentralizados do Estado, muitas vezes, que estão nos Correios, ou que estão nas próprias câmaras, ou que estão noutros serviços, que já existe, e que possam também ser levados ao cidadão comum, ao cidadão que quer resolver o seu problema. Por isso, resolve aqui um dos grandes problemas, que é, em primeiro lugar, a deslocalização das pessoas. Por isso, muitas vezes, os transportes públicos difíceis, que também não funcionam, por vezes, para estas pequenas aldeias, e que as pessoas, e nós levando esses serviços nos 9 municípios que fazem parte integrante da comunidade intermunicipal, são 9 carrinhas, são 9 serviços, são centenas de aldeias que nós vamos servir com o serviço para que as pessoas efetivamente precisam. Por isso, a resposta à pergunta é, primeiro, queremos abranger toda a gente, pessoas que não tenham, ou que sejam iliteradas desde o ponto de vista escrito, mas também na tecnologia, que nós vamos servir e que vamos servir efetivamente naquilo que eles precisam no seu dia-a-dia, que é muitas vezes difícil ter este atendimento personalizado
à porta da sua casa. Por isso é este serviço que nós queremos estar mais próximo. Por isso é que eu falava também no princípio nos serviços descentralizados bottom-up, que dá efetivamente esta literacia também digital para as populações longe dos grandes centros. Passaria então a mesma pergunta, agora numa Câmara Municipal, portanto uma escala ligeiramente diferente. Escala intermédia entre a freguesia e a comunidade intermunicipal. Nós, no âmbito do projeto da Comunidade Rural Digital, temos, cada um dos territórios tem uma vocação neste momento. A vocação do município de Sabugal é qualificar os serviços, dando competências aos funcionários públicos e, de certa forma, fazendo reengenharia de processos internos. Mas também a qualificação de mediadores que vão depois ser agentes de proximidade. Eu quero dar nota disto. No conjunto diversificado, enorme conjunto de aldeias, há um trabalho, está aqui um representante da Junta de Freguesia, que há um trabalho que é feito pelas juntas de freguesia, pelo presidente, secretário e tesoureiro, um trabalho de proximidade voluntário, que não é contabilizado nas competências próprias nem delegadas das juntas, que é o de assistir estas camadas que se dirigem, esta gente que se dirige nas horas de abertura e de funcionamento da Junta de Freguesia, e que eles resolvem os problemas do CTT, resolvem os problemas do pagamento do multibanco, resolvem o problema daqui e daquela. Portanto, que é um trabalho voluntário que as juntas fazem e que tem que ser reconhecido. Mas, pronto, voltando, é evidente que nós, nas autarquias e nos municípios, temos que trabalhar sempre, quando queremos uma maior proximidade, em conjugação e delegação de competências com as freguesias. E portanto, nós apostamos e sabemos que eles... Aliás, eu também fui Presidente de Junta de Freguesia, eu fui 12 anos Presidente de Junta de Freguesia, 12 anos vereador e agora estou com o último mandato de Presidente. Mas, portanto, tenho essa noção concreta e correta do que é a proximidade em espaço rural. E nós, tudo isto que foi aqui dito, o de levar as carrinhas, das questões de mobilidade, das questões, tudo isso é trabalho de proximidade e penso que estes fóruns, estas plataformas e estes coordenadores têm, conjuntamente com os agentes locais e regionais, estruturar as melhores ideias, os melhores processos para que, efetivamente, haja sucesso que eu desejo a esta iniciativa. Estamos lá para isso, os territórios são todos diferentes, eu creio e ouso nesta enorme plateia dizer-vos que, até de uma forma não exclusiva, mas inclusiva, dizer-vos que esta classificação do território do litoral e interior, eu elevo a 3 níveis: o litoral, o interior e a fronteira, os territórios e as raias da fronteira. A fronteira tem acrescido essa necessidade de olhar para um lado e olhar para o outro. E a verdade, neste projeto da Comunidade Rural Digital, afastando-me um pouco da resposta direta à proximidade, que se resolve através do conhecimento do território e das delegações de competência e das redes que se podem criar entre os vários agentes administrativos, diria que, por exemplo, neste projeto da Comunidade Rural Digital, o Sabugal ficou com o enfoque que eu já referi, a Almeida ficou com o enfoque da atratividade territorial e do marketing territorial, e do lado espanhol ficaram com o enfoque nos serviços urbanos de proximidade qualificados e inteligentes. No caso, por exemplo, a mobilidade, a eficiência energética, os sistemas de recolha de resíduos sólidos urbanos e o abastecimento de água, a gestão da água. Portanto, estes são
os desafios que em termos de organização e piloto eles têm. Nós temos os nossos, nós ao longo da construção deste programa, desta iniciativa nossa da Comunidade Rural Digital, vamos com certeza no final fazer a síntese do que correu bem e vamos replicar, vamos ter a obrigatoriedade de replicar nestes territórios de fronteira. Então, passaria só aqui. Já ouvimos falar várias vezes de juntas de freguesia, parece que é uma responsabilidade. Não, só deixar ficar aqui, já que o tempo vai sendo curto, deixar ficar aqui algumas sugestões de instituições ou de ideias para poderem melhorar as metas. Em primeiro lugar, no que diz respeito às juntas de freguesia, e tendo em conta que estou aqui como dirigente da ANAF, quero reafirmar aqui, pessoalmente à Sra. Ministra, a nossa disponibilidade para podermos colaborar em termos de futuro neste desígnio nacional onde ninguém pode estar fora. Todos temos que estar, digamos, ser parte da solução para resolver estes problemas. Depois, dizer-vos também que acho que há, e isso está plasmado nos documentos, as universidades séniores, que hoje em dia vão sendo uma grande realidade por todo o país, são também um grande instrumento para podermos melhorar as metas. Para além disso, os lares residenciais de terceira idade. Já há pouco aqui foi falado, eu próprio, enquanto fui Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, no âmbito de um orçamento participativo, equipámos um lar com computadores para que as pessoas pudessem ter contacto comunicacional com os seus familiares que estão longe e, portanto, os lares de terceira idade também podem ser, digamos, um bom veículo para se poder aumentar, para conseguir atingir as metas. Porventura, os clubes de serviço à comunidade, os Rotary Club e os Lions também podem ser alguém muito importante nesta matéria. Depois, dar-vos aqui duas ideias que estive a pensar e que podem, de alguma forma, ajudar, não diretamente, mas indiretamente. A primeira é uma rede de voluntariado para a inclusão digital. É procurar pessoas que eventualmente tenham alguma capacidade pedagógica, algum conhecimento desta realidade e poderem se disponibilizar para junto dos lares de terceira idade, das universidades sénior, das autarquias, das IPSS, poderem disponibilizar-se para ajudar as pessoas que não têm grandes conhecimentos a este nível. A outra ideia é um banco de tecnologia. Todos nós sabemos que há muitas vezes material informático que não é utilizado, porque há outro que se compra, porque há maiores necessidades em termos de espaço, em termos de processamento, e, portanto, se em termos regionais, em termos locais, houvesse um banco de tecnologia onde esse material pudesse ser depositado, que depois pode ser aproveitado por pessoas que não têm tantas necessidades em termos da velocidade de processamento e em termos também da capacidade. E, portanto, dizer também, já agora só também em termos de exemplo, que relativamente à inclusão de cidadãos portadores de deficiência, aqui também é outro tipo de info-exclusão que eu acho que também era importante referir e dizer alguma coisa. E também dizer-vos que no âmbito também de um orçamento participativo que fizemos em Castelo Branco, o projeto vencedor foi a ACAP, a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, e aquilo que foi proposto, que foi o projeto que ganhou, foi equipar uma sala de informática para que depois possa ser dada formação a todas as pessoas com deficiência visual no distrito. E, portanto, é também mais uma maneira de atingir outra camada de pessoas, outro tipo de pessoas info-excluídas, que naturalmente não nos podemos esquecer delas. Muito obrigado. São aqui excelentes ideias para a Sofia. Quem eu pedia que fosse tão breve quanto possível para nós mantermos aqui o horário. Sim, de facto, algumas das coisas que foram aqui mencionadas são excelentes ideias para integrar neste projeto das comunidades criativas. Já tínhamos pensado incluir a questão precisamente do voluntariado, mais relacionado com a responsabilidade social, quer das empresas, quer das universidades. No caso de Bragança, por exemplo, já existiu e penso que vai ser ativado novamente um grupo no Instituto Politécnico de Bragança, precisamente tinha a ver com a questão da inclusão digital, envolvendo estudantes de uma formação em particular na Escola Superior de Educação com idosos da região.
mas também há aqui outro potencial nesta questão do voluntariado. Claro que a questão do voluntariado, como a questão dos assistentes, precisa obrigatoriamente de formação, não é? De formação técnica, mas também de formação na área social e na área pedagógica, porque eles vão estar em contacto com populações muito diferentes. Claro que aqui os séniores já vimos que é um grupo que está muito presente, mas nós temos as pessoas que são menos qualificadas e que estão desempregadas ou com emprego precário, que também procuram muito as juntas de freguesia. Aliás, na documentação que foi enviada por 60 freguesias que nos responderam, esperamos que mais das 3.000 que existem, que nos respondam também a este pedido que nós fizemos, para indicar que iniciativas de inclusão digital é que estão a desenvolver, e dessa análise que fizemos deste conjunto de 60 instituições, mostra precisamente estes contextos, as juntas de freguesia, mas também as universidades sénior, as casas de conhecimento, os centros de inclusão digital, como podem ter aqui um papel fundamental. Mas é necessário pessoas com formação, em públicos específicos, com sensibilidade para diferentes necessidades. Já vimos aqui diferentes públicos, as pessoas com incapacidade, nomeadamente também já foi aqui referido. Portanto, é necessária formação técnica e formação pedagógica. Porque estes lugares onde estas pessoas vão, sejam eles quais forem, não é? A nível local, são locais que acabam por assumir outras funções para além da questão da inclusão digital, não é? Portanto, por aquilo que eu fui conhecendo em alguns contextos, os centros de inclusão digital, que é mais voltado para jovens, ou as universidades sénior, não são apenas universidades sénior, são centros onde as pessoas, são centros de socialização, são lugares de inclusão social, são lugares de comunicação, de interação, e isto é, em primeiro lugar, é essa a questão que a gente se calhar se deve colocar, como é que nós podemos convencer os grupos mais vulneráveis ao nível da inclusão digital a compreenderem os benefícios que podem tirar da inclusão digital, porque muitas vezes não é claro para as pessoas. Claro que há vários estudos que apontam para alguma imprecisão naquilo que leva as pessoas a não utilizarem a internet, e são vários os fatores, não tem só a ver com acesso, tem a ver com falta de competências, tem a ver com uma suposta falta de interesse que na realidade mascara um outro tipo de dificuldades. Mas, sobretudo, eu acho que tem que haver esta preocupação de também capacitar as pessoas que vão acompanhar esses grupos, não é? Claro que os séniores são aqueles que, apesar de tudo, são os mais facilmente motiváveis, porque eles percebem que isso pode significar interagir com outras pessoas, comunicar com os seus familiares que estão distantes, aprender coisas que têm a ver também com a preservação da memória, mas de facto depois há outros grupos que são mais difíceis de conseguir atrair, que são, por exemplo, as pessoas jovens que já sabem muito e que acham que sabendo tanto não precisam aqui de outro tipo de competências que já têm a ver com a utilização. Peço desculpa. Não, muito obrigado. Eu queria então agradecer todas as contribuições, todas as ideias que ficaram no ar. Obviamente que isto era uma discussão e um debate que poderia continuar. Agradecer também, principalmente à Sofia, agora com este remate final, e passaria a convidar a Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuela Leitão Marques, a fazer o encerramento então, deste painel. Ser breve, porque o essencial já foi dito e estou contente porque fartei-me de ver ideias. Como disse na minha palavra inicial, este talvez seja o desafio de cidadania mais importante que temos aqui. Não é talvez o mais difícil, não é aquele que nos obriga a concentrar-nos em altas investigações, mas é aquele que nos traz mais unidos e que nos permite não deixar ninguém para trás, e esta é a grande mensagem. Se forem visitar a exposição, verão, como eu acabei de ver, ainda não a vi toda, mas na metade que já vi, verão que há muita coisa que está a ser feita, muita coisa boa que está a ser feita. Daquilo que ouvimos aqui, há também outras iniciativas que estão no terreno, mas diz-me a minha experiência de académica e de ministra também, que não há redes sem lideranças e, portanto, precisamos de nos organizar e de replicar o que de bom está já a ser feito e já teve sucesso. E, para o fazermos, temos que estabelecer parcerias. O ponto essencial dessas parcerias é, como referi, obrigada.
O trabalho essencial dessas parcerias é, como referi, o governo de proximidade, e ele está aqui bem representado pelas CIMs, que são, começo por um nível de organização do poder local, que são, no fundo, quem gera os meios em conjunto, quem trabalha projetos de modernização partilhada, pelos municípios e, naturalmente, permitam-me um especial destaque pelas freguesias, que são quem conhece as pessoas, quem pode, no terreno, organizar estes programas com mais eficiência, naturalmente, contando com o apoio dos outros 2 níveis. Como me disse há bocado, a coordenadora de um projeto, de uma carrinha móvel do Alentejo, quando eu lhe perguntei qual era o público-alvo, quantas pessoas elas tinham ainda para trabalhar, ela disse: nunca tem fim, porque nós começamos pelas competências muito básicas daqueles que não têm, mas quando as adquirem eles querem outras competências. Portanto, o nosso trabalho nunca tem fim, porque as pessoas, quando já sabem uma coisa, querem saber um pouco mais, ficam curiosas, e é bom que assim aconteça. Portanto, a descentralização parece-me ser uma pedra, um ponto-chave deste programa, mas também as 2 sugestões que fez, que são espetaculares. Uma rede de voluntariado. Nós temos redes de voluntariado para tanta coisa, para o Banco Alimentar, contra a fome, para o combate à pobreza, para tantas outras áreas. Vamos também para uma rede de voluntariado do século XXI, juntando o enorme gosto e a imensa sabedoria e capacidade que os nossos jovens têm para as tecnologias, estão com eles, nasceram com eles, estão-lhes na pele, e a sua enorme sensibilidade social. Na semana passada tivemos em Lisboa uma grande conferência sobre a inovação social europeia, muito grande, muito interessante, e uma senhora inglesa que esteve a apresentar uma aplicação, uma jovem inglesa que esteve a apresentar uma aplicação que se chama TechFugis, que foi uma aplicação para a integração de refugiados. Não importa agora explicar porquê, vou ao essencial do que ela disse. Ela disse: nós descobrimos que as pessoas os jovens podem ser mobilizados por 2 pontos: a sua sensibilidade social, a sua implicação com a sociedade, a vontade de terem ações com impacto social, não é política, com impacto social, e o seu gosto pela tecnologia. Se juntarmos as 2 coisas produzimos este resultado, que foi uma aplicação cheia de impacto e tão importante para a integração de refugiados. Olha aqui esta rede de voluntariado que a ANAFRE nos acaba de propor e que é um parceiro essencial neste projeto, e agradeço muito estarem aqui hoje, pode também juntar esse gosto que é o saber e o gosto pela tecnologia com uma atividade de impacto social, desde que tratemos da organização. Desde que tratemos da organização, senão isso não vai acontecer. E, portanto, a nossa função, e a Sofia já o disse aqui muito bem, é organizar todas estas, mapear, organizar todas estas iniciativas e, com a ajuda dos atores locais, replicá-las, e com a ajuda das empresas que podem ser parceiros no âmbito da sua responsabilidade social também replicá-las. No final, ficaremos todos a ganhar. Ficará Portugal a ganhar com uma sociedade mais coesa, da fronteira, do interior. Eu, por acaso, concordo com essa referência que fez, do interior, daquele que está no meio termo e do litoral. Ficará um país mais coeso do ponto de vista territorial e do ponto de vista social, e ficará um país mais qualificado, e isso é bom para as empresas, é bom para o país, é bom para a administração pública. Sei lá se um dia também não vão usar os nossos serviços, porque ter serviços muito bons, mas não ter quem os use, não serve para nada. Eu pergunto sempre quantas pessoas usaram, quantas pessoas saíram, o que é que fizeram, só falo por resultados, porque um serviço muito bom que ninguém usa não é um serviço muito bom. Algum problema, ou não o comunicamos, ou ninguém sabe que ele existe, ou é horrível. Mais vale ir para a fila do serviço do que usar. Não é assim, Pedro, que a gente faz? E, portanto, a usabilidade é uma grande luta que temos neste momento dentro da administração pública, porque não são todos muito bons, mas queremos que sejam todos muito bons. E o nosso objetivo nesta área é chegar à Dinamarca.
Não fico muito contente por ver a França atrás de nós, isso não me preocupa. Eu quero é chegar ao pé da Dinamarca e quero dizer, como disseram aqui, que na Suécia ou na Finlândia, eu já não sei, ou na Noruega, por aí as pessoas, o problema da inclusão digital não é um problema relativo às pessoas mais idosas, pelo contrário, elas até estão na ponta. Esse é o nosso grande objetivo. Agradeço muito a todos que estão aqui hoje, mas não é tanto por estarem aqui hoje, também agradeço estarem aqui hoje. Agradeço muito a todos que estão aqui hoje e a todos que estão lá fora com projetos nesta área, pelo que já fizeram, e agradeço muito pelo seu comprometimento connosco para o que juntos vamos fazer. Juntos como cidadãs e cidadãos. A todos que estão também na sala. Obrigada.